Vamos lá, pessoal, cafezinho aqui e a gente vai dar continuidade. A gente já fez o nosso menuzinho aqui, tá bem interessante, mas você vê que agora a gente vai fazer esse componente aqui, essa parte inicial aqui, que tem aprenda inglês, espanhol, essas coisas. A gente vai fazer isso. Então vamos voltar aqui para nossa página, deixa eu apagar isso aqui. Então a gente vai ver que tudo isso aqui, ó, são divisões. Aqui é uma div para o nosso menu, aqui vai ser uma div também, que vai compor aqui esses textos, esse texto e essa imagem. Então vamos lá. Então vou criar uma div, eu vou definir ela com o ID início, que vai ser o nosso início. Ela é composta de uma imagem que eu defini aqui, que ela é uma imagem, ela tá o banner aqui, ó. Eu posso ver as imagens aqui, se eu clicar aqui ela abre, ó. Então o banner é essa imagem que a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar aqui, ela está em mg banner.jpg. Se eu atualizar aqui, ó, nossa página ficou gigantesca, né? Por causa do tamanho da imagem. Então o que a gente precisa fazer aqui? Ou a gente pode definir aqui o width dele, a gente pode colocar 100%. Ó, se você ver aqui, ó, essa div aqui, deixa eu até diminuir aqui, ó, essa div aqui, ó, você vê que fica marcadozinho assim, um riscozinho, ele é a div principal. A nossa div principal, aqui na nossa folha de estilo, ele tem 920 pixels. Se eu definir aqui, ó, que essa imagem vai ter 100%, significa que ele vai ocupar 100% aqui da div principal, entendeu? Ó, 100%, se eu atualizar aqui, ó, ele vai se encaixar perfeitamente aqui, ó. Por quê? Porque a gente está usando divs e ele compõe todo o espaço, ele ocupa todo o espaço da div a qual está inserido. No caso, eles estão dentro da div principal, a div principal tem 920 pixels, ele ocupa todo esse espaço, por isso que a imagem ela se adequou a todo esse espaço aqui. Só que agora tem a questão, a gente tem que colocar um texto, colocar esse texto aqui na frente. Então vamos lá, vamos aprender isso. Eu vou colocar aqui, ó, um H1 e vou colar esse texto, né? Eu vou até copiar aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no conteúdo de vocês. Não coloquei, tá? Então eu vou copiar esse texto aqui, eu já vou até colocar aqui no arquivo que eu vou passar para vocês, para que você não tenha problema e tal. Eu vou colocar aqui, ó. Bom, ficou bem horrível, mas deixa eu só copiar aqui e daqui eu copio novamente e jogo para cá, só pra gente. Então eu vou pegar esse texto que já vai estar para vocês, eu vou colocar aqui dentro do meu H1. Se eu atualizar aqui, salvar e atualizar aqui, ó, a nossa página, olha aqui, ele fica aqui embaixo, claro. Agora como que a gente vai fazer para colocar na frente, professor? Posicionamento. Então a gente vai definir aqui, ó, folhas de estilo, aqui para o nosso início. Onde que está o nosso início? Aqui, ó. Todo o H1 que tiver dentro dele, a gente vai fazer uma trabalhada. H1, a gente vai dizer que o position dele vai ser vamos botar o absolute. Vai ficar fixo ali. Absoluto, na verdade, não é fixo. Se eu atualizar, o que aconteceu? Nada. Você vê que ele saiu aqui do comportamento do padrão de tamanho da minha página, ó. Ele vê que ele estoura aqui embaixo. Se eu tirar aqui, ó, salvar novamente, ele se encaixa, porque ele sai do fluxo. Quando eu digo que ele tem a posição absoluta, ele sai do fluxo, ou relativa também. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui também
o início. Eu vou colocar aqui o position absolute. Vai acontecer o seguinte, pô, ele foge aqui, ó, da dinâmica ali da página. Você vê que ele passa. Por quê? Porque ele está entrando em relação à página, a toda a página, entendeu? Só que ele tem que ficar a posição relativa a essa div aqui, ó. Então nessa div de início, só eu colocar aqui também que o posicionamento dele vai ser relativo. Então olha só, você vê que ele já se encaixa aqui, ó. E aí eu só preciso definir o posicionamento. Eu vou dizer que o top dele vai ser 170 pixels. Bora ver como vai ficar. 170 pixels. Opa! 170. Que isso? 170 pixels. Ficou bem aqui. Interessante. Eu vou definir que o left dele vai ser de 20 pixels. Ok, agora eu vou definir bem aqui. A width 470 pixels. Acho que vai ficar interessante. Ficou interessante aqui, mas vamos dar um espaçamento maior aqui de 30. Salvar aqui 30 pixels. E aí ele já vai se posicionar. Deixa eu ver se estou fazendo. Opa, aqui é claro que a fonte está bem maior. Só eu definir aqui que o font size vai ser de 40 pixels. Vamos ver. 40 pixels. Bem interessante aqui. Vamos botar aqui que vai ser 40, aqui vai ser 150 mesmo. Atualizar. Aqui, tá interessante o tamanho. Claro que a cor não tá legal, então só eu definir aqui um color e definir que é branco. Já comecei a suar aqui que eu desligo tudo para gravar. Tá interessante. Você vê aqui que nesse aqui eu digo que aqui fica amarelo. Como é que a gente faz isso? Lembra do scan, que é uma tag inline e que a gente pode fazer formatação em texto. Já que ela é inline, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Aqui a gente pode definir isso aqui. Deixa eu ver só o que eu quero em inglês e espanhol. Então eu coloco um span aqui e um span aqui. Eu vou aplicar uma formatação para eles. Vai mudar, claro, não vai mudar nada. Mas se eu for aqui na minha folha de estilo e eu vou definir aqui span color, eu vou dar como yellow. Olha aqui o que acontece. Beleza. Só que você vê aqui que eu defini span. Se eu colocar aqui um outro span aqui, ó, vamos dizer aqui que eu vou colocar um outro span aqui, sei lá. No meu site eu senti a necessidade de utilizar um span novamente. Vou até botar Paulo César. Aí, Holanda Júnior. O que vai acontecer? Ele formata aqui, ó, você vê aqui embaixo, ele formatou o Paulo César para amarelo. Justamente porque eu disse que o meu span aqui, ó, ele vai receber isso. Agora, se eu disser que somente lá no meu início, lá na div, onde está o meu início, na div onde está esse span aqui, só ele vai ser formatado, somente esse span que está dentro dessa div vai ser formatado. Da div que tem o ID início vai ser formatado, aí ele não vai atribuir a esse aqui, ó. Olha só. Opa, deixa eu ver, eu ainda não salvei aqui, vou atualizar. Eu tenho um span aqui também onde está Paulo César, mas você viu que ele não atribuiu a formatação de amarelo, somente aqui, ó. Justamente porque eu estou utilizando aqui início span. Isso é muito importante, para a gente não formatar coisas que não é necessário.
Então vou apagar aqui. E a gente já criou aqui, ó, o nosso início aqui, ó, tá bem bacana. Agora a gente vai fazer esse outro aqui, esse outro espaço do nosso site que a gente denomina de público. Então vamos lá criar. Eu vou criar aqui, né, uma outra div. Opa, eu tô suando e eu vou definir aqui o ID dele de público. Público. Se a gente olhar aqui, ó, ele tem aqui uma imagem, um texto, parágrafo e um link, né? E 3 conteúdos desse. A gente vai fazer isso. Então eu vou criar aqui também uma outra div que vai ser o i, e aqui vai ser uma classe, porque eu vou aplicar a mesma formatação para 3 elementos, para 3 campos, para 3 divisões aqui. Então vai ser uma classe, eu vou botar item público. Salvar, atualizar. No item público ele vai ter uma imagem. Ele vai ter um título aqui, né? Vai ser um H2. É um H2. E ele vai ter um parágrafo. A gente tem esse conteúdo aqui, eu vou até pegar, que é criança. Eu tenho o conteúdo aqui, o texto dela, que é esse aqui. E você tem aí também. Então, e a imagem tá lá em img barra crianca.jpg. Salvar e atualizar. Vamos lá o que vai acontecer. Que essa é a página. Ficou gigantesco, você está vendo aqui, ó. Gigantesco, é claro, e é para ficar mesmo, porque a gente ainda não definiu formatação nenhuma. Eu vou aqui, ó, aplicar uma folha de estilo para o item público, né? Deixa eu olhar aqui o nosso modelo aqui, o item público. Você vê aqui que também ele tem um H1 aqui. Um H1 que está escrito, deixa eu até olhar aqui, para todas as idades. Então eu vou até colocar aqui para todas as idades e atualizar aqui a nossa página. Então aparece aqui para todas as idades, sem formatação nenhuma. Interessante. Depois a gente vai formatar esse carinha aqui. A gente vai olhar mais aqui para essa parte aqui, para essa div que a gente colocou como item público, que tem a foto, a criança, fazer uma formatação bem legal. Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui, ó, nessa aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou formatar isso. É uma classe, então é ponto item público. Público, deixa eu só olhar, item público. É isso mesmo. Primeira coisa que eu vou colocar é um border, um pixel solid red, só para a gente ver aqui como tá. Ó, tá ocupando tudo isso. Vou definir um idef de, vamos colocar aqui de 300 pixels para ver como fica. 300 pixels. Eu acho que está interessante. Você vê aqui que a gente tem aqui o que a gente definiu na div, só que a imagem estoura. O que a gente faz? A gente pode dizer que aqui, ó, definir aqui mesmo. Não, nem vou definir aqui. Vou criar uma folha de estilo aqui, ó. Item público, img, ele vai ter um idef de 100%. Então olha só, já se encaixa, beleza, perfeito. Vamos lá, e agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar esse aqui só para a gente ver como vai ficar. Copiei 3 aqui com o mesmo conteúdo, então ele se replica para baixo.
Só que não é para baixo que a gente... Opa, eu esqueci uma coisa. Vou dar Ctrl Z de novo aqui, tá? Eu preciso também de um link, né? Então eu vou colocar aqui um link, que é o Leia Mais. Leia Mais. Atualizar aqui. Ele fica desse lado aqui. Eu quero que fique desse outro lado. É bom a gente fazer assim. Eu vou colocar aqui uma div e vou colocar esse Leia Mais aqui dentro. E eu vou definir uma classe para essa div. Classe direita. Vou sempre alinhar a direita. Então aqui eu vou até criar essa classe direita. Eu vou dizer que o text align vai estar à direita. Então olha só, você vê que o link está bem aqui. Se eu atualizar, o link já fica para cá. Interessante. Vamos lá. Agora sim, agora eu vou copiar todo essa div aqui que a gente está fazendo, só para a gente ver a diferença e começar a colocar uma ao lado da outra. Aqui uma e a outra. Todas com o mesmo conteúdo, depois a gente modifica. Ou, então uma ao lado uma embaixo da outra. Ah, mas eu quero que fique do lado, professor. E agora a gente vai aprender uma propriedade interessante, que é a propriedade de flutuação, que é a float. Então posso aqui no meu... Volta aqui rapidinho. Você vê que isso aqui é uma div, aqui é uma div, aqui é uma div. O comportamento de uma div é isso, é uma embaixo da outra, porque ela é uma tag de bloco. Mas eu posso dizer que ela vai flutuar e vai ficar uma ao lado da outra. Eu posso fazer somente isso aqui, ó. Aqui na minha tag item público, dizer que ele vai ter um float left. E aí, como um passe de mágica, olha o que vai acontecer. Vou atualizar, fica uma ao lado da outra. Eu acho que está até muito grande aqui. Eu vou diminuir, não vai ser 300, vai ser 200 e 270. Bora ver como fica 270. Eu acho que ficou muito 208, 290 e vamos ver como fica. Pá, tá interessante. E agora eu vou colocar aqui uma margem de 20 pixels. Bora ver como fica. Não ficou legal. Deixa eu diminuir aqui para 270. Tá quebrando ainda, que acho que ficou muito grande. 290, uma margem de 10 pixels mesmo, só pra gente ver. Vamos definir para 270. Agora ficou interessante, não está bem centralizado. Aqui está bem centralizado. Aqui não ficou bem centralizado. Mas vamos aqui ver 280. Agora ficou legal, 280. Só que não está igual, né? Você vê que aqui tem... outra coisa, se você analisar aqui, essa borda vermelha aqui é da minha div principal e ela está fechando bem aqui, ó. O que acontece isso? Porque a gente está utilizando o float. A gente está fazendo com que a div saia do comportamento natural dela e ela comece a flutuar na tela. Então ela acontece esse problema aqui. Como resolver isso? Você percebe que a partir dessa div público aqui, ó, tá aqui para baixo, ó, para todas as idades, ainda aparece aqui, mas aqui a partir dessas divs elas ficam flutuando e aqui finaliza a principal. Então isso é um problema. Como resolver isso? É sempre colocar uma div para limpar a flutuação. Então vou colocar uma div aqui e vou aqui dizer que ele vai ter uma classe limpar. Ainda nem criamos essa classe, eu vou criar aqui. Ó, uma ponto limpar e vai dar um clear. E aí, como a gente está flutuando à esquerda, a gente pode limpar à esquerda
Se a gente tivesse flutuando à direita, limpar a direita, mas a gente vai botar o limpar bush, limpar tudo aqui, ó. Então aí você vê que tem uma linha aqui, ó. Você vai ver quando eu atualizar, ela vem aqui para baixo. Ó, ela passou a estar aqui para baixo. Por quê? Porque essa linha, essa borda aqui de fora é o nossa div principal, que é toda o tamanho do nosso site. Então agora tá interessante. Olha aqui, ó. Opa, mas o professor tá ainda esquisito. Deixa eu olhar aqui. Tá esquisito porque aqui tá quadrado, aqui tá um pouco arredondado, aqui tá alaranjado. A gente vai formatar isso agora. Vamos lá. Então voltando aqui no item público, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode definir, se você olhar aqui no item público, ele tem as bordas aqui, ó, arredondadas. E como é que a gente faz isso? A gente só vem aqui e dá um border radius. Vamos botar 20 pixels. Vou atualizar aqui, ó, nossa página, e ele já dá o arredondamento. Professor, não ficou legal, não ficou legal. Por quê? Porque a imagem também aqui não arredondou. Como é que a gente faz isso? A gente consegue. E aqui também os espaçamentos não ficou legal. Vamos ajeitar isso aqui. Vamos botar bem aqui, ó, e definir também um rádio também, só que a gente vai definir aqui, ó, 20 pixels. E botar aqui só para ver como vai ficar. Ele é redondo, só que ele arredonda aqui embaixo também. Como a gente resolve isso? A gente vai dizer que vai ser 25 no topo, 20 no topo, no caso aqui, 20 pixels, 0 pixels, 0 pixels. E olha o que vai acontecer. Ficou reto aqui, acho que dá dando para ver, e aqui é arredondado. O que significa isso? Eu estou dizendo que aqui no topo vai ser 20, que ele vai dar o... Aqui na lateral vai ser 20, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. E aí ele dá esse estilo aí de somente arredondar ali nas partes superiores. Ok, tá ficando interessante, mas só falta ajeitar aqui, ó. Você vê que ele tem um espaçamento legal e tal. Tem uma cor também de fundo, e eu vou até olhar aqui no nosso arquivo. A cor de fundo background do card e borda, também ele tem uma borda. Então vou aqui, eu vou definir a nossa background, que é essa cor aqui, ó. Então vou atualizar aqui, ó, já ficou um azulzinho, beleza. E ele tem também aqui a cor da borda, né? Que a borda não é vermelha, então a borda é essa cor aqui, ó. Vou definir aqui, atualizar, você vai ver que a nossa borda vai mudar. Agora ficou interessante, só que tá bem coladinho, professor, não tá legal, não tá mesmo. Como que a gente resolve isso? Então a gente vai definir aqui, ó. Vamos botar bem aqui. Item público. O nosso deixa eu só olhar aqui. O nosso H2, o nosso parágrafo e o nosso link. A gente vai dar uma margem de 5 pixels. Bora ver como fica. Uma margem de 5 pixels. Não ficou legal, não 5 pixels. Vamos botar de 10 mesmo. Agora tá interessante. Ficou interessante. Vamos lá. Agora vamos formatar esse cara aqui. Então eu vou definir aqui sozinho o item público. Vou botar o meu H2 aqui e vou dar um padding left. Um padding. Opa. De 20 pixels, só pra gente ver como vai ficar. Opa.
Eu me confundi, desculpa. Não é aqui, né? É no público. É na minha div, no meu ID público. E não é H2, pessoal, é H1, desculpa. Aqui, ó. Vamos aqui. Aqui é a nossa div público e aqui ele tem um H1. Então agora sim, ele deu um espaçamento aqui, ficou interessante, só que a cor dele não vai ser essa. Então eu tenho que definir aqui que a cor dele, color, vai ser um laranja. Eu tenho aqui, acho que essa cor laranja aqui, tá aqui a cor. Tá aí, tá laranja. Então, tá aqui, tá interessante agora a nossa página. Ficou legal. Agora a gente está faltando criar a galeria, metodologia e o nosso rodapé. Então, beleza? A gente continua no próximo.